Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador. Giro de notícias. E após intensa mobilização nas capitais do Brasil, incluindo Belo Horizonte, finalmente Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Albuquerque foram libertados neste domingo. O ativista brasileiro foi detido e sequestrado em águas internacionais pelo exército de Israel num ato de pirataria internacional com a conivência do governo grego durante viagem da flotilha Global Sumud, que levava mantimentos e medicamentos para os habitantes palestinos da faixa de Gaza. O local não parou de ser castigado por Israel num dos maiores genocídios contemporâneos. Em Brasília, houve manifestações na quarta-feira passada em frente ao Palácio do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, organizada pelo CSP com Lutas e pela FENASPES. Em São Paulo, houve protestos em frente ao Consulado Grego, também organizado pela CSP com Lutas, para cobrar informações sobre o sequestro que ocorreu na costa da Grécia. E na quinta-feira, dia 7, o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino realizou um ato público na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, para exigir a liberdade do Thiago Ávila. Durante sua detenção em Israel, o brasileiro ficou em solitária 24 horas com forte iluminação, sem acesso à água e nem comida. Thiago chegou a sofrer ameaças de morte e também de ficar detido por até 100 anos, segundo informações repassadas pela família do ativista. Ele desembarcou em Guarulhos na segunda-feira por volta das 4 da tarde. Os governos brasileiro e espanhol condenaram o sequestro. E o cessar-fogo entre o eixo imperialista Israel, Estados Unidos e Irã está por um fio. O ditador Donald Trump enviou proposta de cessar-fogo ao Irã via primeiro-ministro do Paquistão. O governo iraniano fez uma contraproposta pedindo a liberação dos portos e dos ativos congelados no exterior pelas sanções estadunidenses. Trump postou nas suas redes sociais que a proposta é inaceitável e que está avaliando voltar a tentar escoltar navios no Estreito de Hormuz. O barril do petróleo chegou a $100. Especialistas alertam que se a guerra não parar agora, o mundo corre risco de sofrer um apagão energético que só vai ser normalizado em 2027. A ONU ainda alertou que se a passagem de fertilizantes não for permitida, em pouco tempo algumas regiões do mundo podem ter problemas humanitários de fome e inanição. E de olho nas eleições de 2026, Hugo Mota prometeu ao governo federal aprovar a PEC 6x1 com a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. O presidente da Câmara, após imensa pressão popular, decidiu apoiar o projeto dizendo ser uma pauta humana e de defesa da família. O debate se intensificou nos últimos meses diante do aumento das discussões sobre saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e convivência familiar. A pauta tem conquistado amplo apoio popular nas redes sociais e principalmente entre trabalhadores que defendem melhores condições de vida e mais tempo de convivência familiar. Com a declaração de Hugo Mota, o tema deve ganhar ainda mais protagonismo político nas próximas semanas na Câmara dos Deputados e deve ser acelerado para ser votado antes do final de maio. Um vídeo gravado por uma filha de mãe solo, narrando sua difícil jornada, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Dia das Mães. O vídeo foi utilizado pelo presidente da Câmara para justificar a importância da aprovação imediata do tema. E após a aprovação criminosa da PL da dosimetria pelo Congresso na semana passada e sua promulgação pelo inimigo do povo, Davi Alcolumbre, o STF recebeu 3 ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pelo PT, PSOL e PV. O ministro Alexandre de Moraes foi o sorteado para relatar as ações e suspendeu a aplicação da lei até o plenário do STF julgar o tema. As ações argumentam que o veto do presidente Lula foi sobre a totalidade da lei, sendo impedida a ação que o Congresso fez de desmembrar o voto para derrubar apenas os vetos em relação aos golpistas de 8 de janeiro. A seleção isolada de dispositivos pela mesa do Congresso, segundo argumentam os autores das ações, configura subversão das regras constitucionais que disciplinam a matéria.
As ações também apontam violação ao princípio do bicameralismo, ou seja, de acordo com os requerentes, o Senado promoveu alteração substancial no texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. As ações foram distribuídas a Alexandre de Moraes. Já na condição de relator, ele pediu informações a Lula e ao Congresso Nacional no prazo de 5 dias. O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, está diretamente envolvido com o operador do escândalo do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal. Na quinta-feira passada, a PF divulgou provas de que Ciro, além de ter seu aluguel e cartões de crédito pagos por Daniel Vorcaro, ainda recebeu uma mesada que variava entre 300 e 500 mil reais. Ao todo, o senador recebeu 18 milhões de reais em depósitos. Segundo a polícia, os depósitos mensais eram feitos na conta de uma empresa ligada a ele e por meio de negociação de compra e venda de uma outra empresa ligada ao Grupo Master. Em troca de toda essa fortuna, a PF afirma que a assessoria do banco que redigiu a chamada Emenda Master. Ciro Nogueira recebeu o texto em um envelope e o reproduziu integralmente sem alterar nenhuma vírgula. Tudo isso está fartamente sustentado por provas como comprovantes bancários, registros de viagens e mensagens trocadas. O esforço da oposição e de boa parte da imprensa em transformar o Master em um escândalo suprapartidário ficou ainda mais constrangedor. Mesmo que o caso envolva todos os poderes da República, a espinha dorsal política da quadrilha criminosa é essencialmente bolsonarista. Não foi à toa que a quadrilha fez doações milionárias para as campanhas eleitorais de Jair e Tarcísio de Freitas. Vale lembrar também que, sem a conivência de Campos Neto, presidente do Banco Central, no governo Bolsonaro, esse golpe não teria acontecido. Mas as investigações ainda não acabaram. Tem muito cacique do Centrão sem dormir, esperando ser o próximo da fila. No próximo dia 15, sexta-feira, o STF julga 2 recursos extraordinários envolvendo a aplicação do piso salarial profissional nacional do magistério, Lei 11.738 de 2008. Carol conversou com a Neide, que explicou do que trata cada matéria. O Supremo Tribunal Federal irá votar nos próximos dias 2 recursos extraordinários que tratam sobre a lei do piso nacional do magistério. Esses 2 recursos são muito importantes para todos nós que defendemos que piso não pode ser teto. Para entender um pouco melhor sobre essas questões, do que são temas no STF, quais são suas repercussões legais e do que está em questão, conversamos com a Neide, professora da rede e diretora do Sindirede BH. Neide, explica pra gente o que faz um teor virar tema no STF. Um assunto vira tema no STF quando ele ganha uma repercussão de várias pessoas, deixa de ser um assunto pessoal e passa a ser interesse de vários grupos ou entidades ou pessoas. Ou então, quando em vários lugares do país são judicializadas ações com o mesmo tema e existem decisões diferentes. Então, chega no STF como tema e aí o STF vai definir e a decisão do STF vai valer para o país inteiro. E quais são os temas que estão para ser julgados? Hoje, no STF, tem 2 aspectos da lei do piso que interferem diretamente no sucesso ou não do piso. Um diz respeito à aplicação do piso na carreira, porque hoje vários entes têm o entendimento de que o trabalhador, professor, deve receber o piso. Então, são pagos subsídios, ajudas e etc e tal para compor um valor que dê o valor do piso. O STF vai julgar se o piso é na carreira, no primeiro nível da carreira, rescindindo, portanto, na carreira inteira. A segunda questão é sobre o reajuste, que a lei do piso também diz que o piso vai ser sempre reajustado em janeiro. Só que não diz que deve ser aplicado imediatamente para todos os professores a partir de janeiro. O que o STF vai julgar então? Se a correção que o MEC anuncia em janeiro é devida a todos os entes federados. E qual é a previsão de data de julgamento desses 2 temas? Entra em pauta a partir do dia 15, mas o STF tem até o dia 23, às 23 horas e 59 minutos, para publicar a decisão. E por que esses 2 temas são uma ameaça
para a lei do piso? Então, na verdade, todo mundo sabe que vem acontecendo isso em todos os lugares no Brasil, onde os governantes tentam não pagar o piso com as repercussões que deve ter na carreira. De modo que, em alguns lugares, o piso acabou virando teto, que independente do nível que você está na carreira, todo mundo ganha o piso. Quem está abaixo, paga-se um valor, a título de alguma coisa para completar o piso. E quem está nos níveis superiores da carreira, ganha o piso. Se o STF referenda esse posicionamento de que o piso é o valor final a ser recebido, acaba, portanto, a possibilidade do piso realmente ser piso e o piso passa a ser teto. E com relação ao reajuste também, a partir do momento que o reajuste não é obrigatório, a gente vive o que a gente vive hoje em todos os lugares. Toda campanha salarial, é difícil você conseguir o reajuste do piso. E em alguns anos fica o reajuste inferior ao reajuste do piso, principalmente nos anos em que o índice do MEC é mais alto. Aí fica mais difícil que os trabalhadores, professores consigam esse índice. Então, pessoal, é por isso que a gente está dizendo que é importante que toda a categoria, que todos os professores entrem nas redes do Sindirrede, no site do Sindirrede e participem da campanha de pressão aos ministros do STF para que eles votem sem deturpar o entendimento da lei do piso. Que é importante que a gente reafirme que piso não é teto. A pressão popular nesse momento é muito importante. E finalmente alguém botou um freio nos desmandos do prefeito Álvaro Damião. A Justiça determinou em decisão liminar que a Prefeitura recomponha as equipes do SAMU e suspenda a demissão dos técnicos em enfermagem que foram dispensados pelo governo municipal no dia 1º de maio. As equipes do SAMU estão atendendo com apenas um técnico em enfermagem e um motorista. No final de semana, após a dispensa dos técnicos, foi necessário a presença de 3 ambulâncias para atender uma ocorrência. O Ministério Público de Minas Gerais e trabalhadores da saúde denunciaram que a redução das equipes colocava em risco vidas, pois a medida foi adotada durante um surto de síndromes respiratórias e situação de emergência em saúde na capital. A liminar foi publicada no dia 8 de maio, sexta-feira, e prevê multa de R$ 5.000 por dia, limitado a R$ 100.000, caso seja descumprida. A decisão liminar é válida até que haja um julgamento definitivo da ação. E o requerimento de pedido de CPI sobre o apagão da educação municipal na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte já circula no plenário desde segunda-feira, dia 4. Para a abertura da comissão são necessárias 14 assinaturas. 6 vereadores já assinaram. A proposta é liderada pela vereadora Isa, que atendeu a denúncia do Sindirrede. Desde o início do ano letivo, a Prefeitura já tentou tirar o transporte de alunos com deficiência, distribuiu kits faltando material, uniformes incompletos, terceirização do contraturno por OSC sem licitação, entre outros absurdos. Na troca da empresa que terceiriza trabalhadores em educação, marcou o exame admissional de 100 pessoas no mesmo horário, causando filas quilométricas, sem local para se sentar, debaixo de sol escaldante e chuva. Deixou vários trabalhadores sem vale-transporte, sem vale-refeição e até sem reajuste salarial prometido. Além disso, o prefeito mandou cortar o ponto dos terceirizados que realizaram uma greve por falta de informações e comunicação com a prefeitura. Pessoas que recebem um salário mínimo tiveram seus salários reduzidos quase pela metade. O caixa escolar, que é a verba de manutenção mensal das escolas, está totalmente defasado. O Sindirrede é a favor da CPI da educação municipal urgente antes que as escolas parem por completo. Voz da comunidade. Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Estamos hoje, mais uma vez, falando sobre a nossa greve, sobre os impactos que a greve tem tido nas comunidades escolares. Muito antes disso, nós temos tido o impacto da ausência de estrutura nas escolas. Então, por isso, professoras e professores e trabalhadores concursados das escolas definiram por essa greve para denunciar para a cidade de Belo Horizonte o caos e o apagão que nós temos vivenciado na educação municipal. A gente está em greve desde o dia 27 de abril e a gente tem recebido muitos apoios e também muitas denúncias das famílias falando sobre a situação, principalmente
das crianças e adolescentes com transtornos, deficiências e altas habilidades. A gente já vivencia um contexto de muita precarização desse atendimento na rede e agora, com a entrada das OSCs, das organizações da sociedade civil, isso tem piorado um pouco, ainda mais. Não é isso mesmo, Carol? Exatamente. E nesse contexto, nós vamos ouvir uma mãe que manifestou o seu apoio à nossa greve, a todo o movimento que a categoria tem feito, exigindo melhores condições de trabalho para poder atender os filhos da classe trabalhadora, os estudantes da rede municipal. Vamos, então, ouvir a mãe. Prefeito, você quer se eleger de novo? Vem aqui dar uma resposta. Ninguém saiu da casa no dia de eleição para votar para não ter resposta, não. Sai daí, eu sou uma mãe atípica. Eu sou mãe de 4 filhos especial. Você acha que é fácil deixar os meninos sozinha para me vir vender minha fala? Não é, sabe? Eu, Glauciene, eu peço que você saia daí, faz o seu papel de prefeito e vem dar uma resposta, não só para mim, mas para os professores e para as mães que são atípicas. Sai daí! Nós ouvimos a Glauciene, que falou um pouco dessa situação complicada que está para as famílias atípicas nesse momento. Mas iremos ouvir agora o relato de uma mãe e de um trabalhador da Escola Municipal Lídia Angélica, que está com uma situação muito ruim. Sabemos que não são todas as escolas na rede, mas temos escolas com situações muito graves, como é o caso do Lídia Angélica, que noticiamos no último programa, e agora vamos novamente dar repercussão do movimento dessas famílias e trabalhadores neste momento. Meu nome é Ana Lívia, eu sou mãe de 2 crianças aqui na Escola Municipal Lídia Angélica. Eu estive acompanhando a visita técnica da vereadora Loide, que veio acompanhada também da Prefeitura e de uma representante da Secretaria de Educação. Também tiveram na reunião alguns pais e um representante do vereador Cleiton Xavier. Durante a visita, os vereadores ficaram consternados e chocados com o estado que a escola está, com a negligência que tanto a regional quanto a Prefeitura vem tratado a escola. Aparentemente, de todas as escolas que eles já visitaram, a estrutura aqui está pior. Eu, como mãe, também fiquei muito assustada, porque às vezes falta condições mínimas mesmo de dignidade para os professores e para os alunos, além do risco de vida mesmo, nos dias de chuva, enxurrada, que podem acometer crianças menores. Então, tudo muito assustador e muito triste de ver o descaso com uma escola que é referência na educação. Ficou combinado com a vereadora Loide, que ela vai conseguir uma emenda de R$200 mil para a escola. O vereador Cleiton ficou de olhar quanto ele vai conseguir. Ficou também acertado com a representante da Natália de fazer uma reunião e de tentar a visita dela mesmo aqui, né, na escola presencial, porque não pôde estar presente hoje. Agora a gente segue tentando aí cobrar e fazer valer tudo que foi acertado na escola hoje. Mas é isso, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Só para deixar claro também é que essas emendas que foram prometidas, elas não vão resolver 1/3 dos problemas da escola, que são problemas estruturais grandes. Parece que o primeiro orçamento, sem contar com a biblioteca, é de R$1,5 milhão. A gente está falando de coisas só para diminuir mesmo os prejuízos e os riscos para as crianças. A gente está falando de contenção de danos, mas nada perto do que realmente precisa efetivamente ser feito. Bom dia, aqui quem está falando é o Fernando. Estamos aqui na frente da escola Lídia Angélica para poder denunciar o descaso e o abandono da Prefeitura com a educação de Belo Horizonte. A escola Lídia Angélica encontra-se numa situação total de insalubridade. O teto da quadra está caindo, o chão está todo esburacado, os banheiros não têm portas, o banheiro da educação infantil está sem pia, a fiação elétrica em muitas salas, nos corredores e ao longo de toda a escola está totalmente exposto, colocando as crianças em risco. A escola está em total abandono. Ela é uma representação simbólica do descaso
descaso e o abandono da prefeitura com a educação. Nós estamos aqui para pedir ajuda, para pedir socorro a todos os meios, mídias, população, sociedade de Belo Horizonte, que se movimente e cobre dos vereadores e cobre da prefeitura algum movimento para poder salvar a nossa escola. Está caótico a situação. A sala de apoio à inclusão não tem acessibilidade, pessoas com deficiência física, motora não conseguem acessar com facilidade esta sala. A educação está abandonada às traças. Então nós pedimos para toda a população, toda a comunidade que se solidariza com a Escola Municipal Lídia Angélica, que cobrem dos vereadores, que assinem para a criação da CPI da educação. Nós precisamos muito investigar o que aconteceu com Belo Horizonte, que deixou a nossa educação chegar no estado que está atualmente. Nós, professores da rede municipal, estamos em greve porque o abandono da educação é um ataque aos nossos direitos, ao direito de toda a população de Belo Horizonte. Nós queremos uma educação pública e de qualidade para todos e com profissionais valorizados. Falta materialidade para trabalhar, o xerox é limitado, falta livro didático, veio material didático sem solicitação da escola, com recursos públicos e material didático com erros gramaticais. Há suspeitas de superfaturamento em contratos fraudulentos, como por exemplo em compras de kits de robóticas para as escolas. Eu me pergunto, como compra um kit de robótica para uma escola que não tem nem luz, nem energia funciona direito, o teto está caindo aos pedaços, não tem livro didático. Então, nós queremos explicações da prefeitura. O dinheiro público tem que ser tratado com transparência, com responsabilidade, e a população de Belo Horizonte quer saber aonde está sendo enfiado o dinheiro público da educação pública, porque as escolas estão sucateadas, sem materialidade, sem xerox, todos os profissionais sobrecarregados com tanto de trabalho que isso tem ocasionado para nós. Bom, pessoal, essa fala do Fernando traz o que a gente já vem destacando aqui durante todos os nossos programas. Dinheiro público para a escola pública. Quando a gente tem transferência de dinheiro público para entidades e empresas privadas prestar um serviço, esse serviço, em grande parte, é prestado com má qualidade, sem a mesma qualidade que é prestado quando são os profissionais da educação efetivos e concursados que estão nas escolas que fazem esse trabalho. A gente também tem dinheiros que desviam, que não chegam no espaço escolar de fato, que é os exemplos que ele trouxe, desde materiais comprados sem a necessidade para a escola, que a escola não é consultada, até a falta de materiais que as escolas necessitam. Então, além de um desvio da verba da educação, há também uma ingerência no sentido de não conversar com a comunidade escolar. E aí é importante a gente dizer, né, que essa situação no Lídia Angélica é mais grave, que temos escolas em situações mais graves, mas que é isso que a Thalita colocou, é reflexo da política de transferência da verba da educação pública investida nos equipamentos públicos. O Lídia Angélica vai ter uma manifestação nesse sábado, também para denunciar todo esse descaso, às 9 horas da manhã. Um abraço à escola. Então, toda a comunidade do entorno, quem quiser participar, é muito importante que a gente fortaleça essas ações. Agora, nós vamos ouvir o relato da professora Simone, que é uma professora da rede, que faz parte da greve, e que vai dizer um pouco sobre a importância e as razões dessa greve. Oi, gente, eu sou Simone, professora da Educação Infantil. Bom, gente, eu sou novata na rede, estou aí tentando entender essa rede gigante, as dinâmicas e os processos do nosso sindicato, a organização da greve. Estou participando ativamente dessa greve, estou fazendo as visitas nas escolas para conversar com os colegas que não aderiram, indo nos atos, nas assembleias, nas reuniões do comando de greve, assim, enfim, buscando me apropriar desse movimento, assim, que é bem novo para mim. Recapitulando os motivos pelos quais a gente está de greve. Diz respeito à data base para o reajuste salarial, a fila para receber férias prêmio, falta de verbas nas escolas, falta de professores, nessa morosidade nas nomeações dos concursados, alteração do ensino integral da educação infantil sem diálogo algum, aumento da terceirização em detrimento de concurso público, interferência das OSCs no atendimento educacional especializado, o descaso com os trabalhadores terceirizados, essas avaliações para ranqueamento e bonificações, essas formações obrigatórias sem mínimo de organização, a CPI
CPI está aí para investigar contratos irregulares e os cortes de verbas duvidosos. Motivos para a gente estar de greve não faltam. E eu percebo muito nas falas dos colegas que para a greve ter força, né, e sucesso nas nossas reivindicações, ela precisa de adesão dos profissionais de toda a rede. O que eu acho que está em jogo nessa etapa da greve? A adesão. O aumento da adesão é fundamental para a manutenção e fortalecimento da greve. Não só adesão, mas adesão e ação. Participação nas atividades de greve, porque se não houver maior adesão contra tudo isso, os planos da prefeitura vão se consolidar. Depois de consolidado, a luta vai ficar ainda mais difícil. Essa greve é importante demais para barrar esse desmonte e a privatização da educação pública. E a gente precisa fazer isso enquanto é tempo. Então, é isso aí, pessoal. Bora pra luta. Bom, muito bacana o áudio da Simone, Simone professora, tá em greve, e dizendo justamente do que a gente tem vivenciado nas escolas. A gente vivencia o lado da ausência de estrutura, que foi colocado aí por 2 pessoas da escola Lídia Angélica, então a falta de verbas nas escolas para proporcionar essa melhoria nas estruturas, então obras básicas das escolas têm sido impedidas de serem feitas, mas a gente também vivencia a ausência de materialidade, porque também falta verba para garantir essas materialidades, que é algo fundamental para o cotidiano escolar, uma folha para se fazer atividade, uma canetinha, um material didático, né, algo que é necessário para a alfabetização das crianças, também a possibilidade de se ter aulas, passeios, aulas em que os estudantes vão poder visitar museus, tudo isso está sendo feito com muita dificuldade quando se consegue fazer. Além disso, a gente também tem vivenciado, principalmente nos últimos tempos, uma falta muito intensa de professores. Mesmo com pessoas aprovadas e classificadas, a prefeitura tem chamado com muita morosidade. Agora tem tido um chamamento que foi garantido devido à nossa pressão, devido às nossas mobilizações, mas a gente ainda precisa entender melhor claramente como são distribuídas essas vagas e as vagas que de fato faltam nas escolas. E é importante que a gente diga, né, desse desmonte da política pública da educação infantil, que a Simone também fala. Então, aí estamos nessa briga para assegurar que quem seja responsável pela educação das crianças de 0 a 5 anos nas escolas municipais de Belo Horizonte sejam professores concursados e formados para essa atuação. E também temos toda essa questão das OSCs e da privatização do serviço de atendimento educacional especializado. Isso é muito importante, gente. A gente tem que entender que a prefeitura está transferindo para empresas, porque as chamadas OSCs, Organizações da Sociedade Civil, são empresas, e que essas empresas serão responsáveis por todo o planejamento pedagógico do atendimento das crianças com deficiência, dos adolescentes com deficiência, ou crianças e adolescentes neurodivergentes. Isso é muito importante a gente entender, porque isso é um ataque direto à qualidade e à garantia da inclusão desses estudantes. Foi uma luta dessa categoria para que a gente tivesse o professor de AEE em todas as escolas, para que ele pudesse fazer o seu papel, para que se ampliasse de fato o atendimento dessas crianças, e aí a prefeitura faz, mas privatiza e terceiriza o serviço de atendimento a essas crianças. Luana, quer compartilhar também? Bom dia, pessoal. Como o professor Fernando, a professora Thalita e a Carol colocaram, a Simone também colocou muito bem a necessidade da greve da educação que está em curso aqui na nossa cidade. Agradecer o apoio dos pais que estão nos apoiando nessa luta, porque é muito importante a gente estar mobilizado em defesa da educação. Por dentro da questão.
Bom, no Por Dentro da Questão hoje, a gente também vai falar um pouco sobre os movimentos de greve dentro do Brasil, ao longo dos estados e municípios. Além da nossa categoria, além de nós, professoras e professores da rede municipal, outras redes também no Brasil têm lutado contra os processos de privatização e precarização que têm acontecido no país. A gente tem redes que têm lutado também para diminuir a quantidade de terceirizações que têm acontecido e de transferência justamente da função docente de pessoas concursadas, efetivas, com uma formação de longo período para pessoas com uma formação mais precarizada e com vínculo precário. E é muito importante que os nossos ouvintes entendam por que da nossa preocupação tão forte de se ter um vínculo efetivo e concursado, principalmente para professoras e professores e demais trabalhadores da educação. Os processos formativos, eles demoram anos, eles demoram tempo. A gente forma crianças e adolescentes por muitos anos. E é muito importante que esses profissionais tenham um vínculo com aquela comunidade, tenham um vínculo com o processo educativo desses estudantes e tenham um vínculo com todos os processos que são desenvolvidos em grupo ali no espaço da escola, que esses profissionais consigam trabalhar ao longo de vários anos, porque a formação, ela demora vários anos. Quando você tem um profissional que não é concursado, um profissional que é terceirizado, ou um profissional que tem um vínculo precário, esse profissional, ele se torna rotativo e ele não tem esse compromisso com um projeto, com um plano educativo. A gente tem uma legislação que diz isso, e infelizmente, não somente em Belo Horizonte, mas em outras redes também, professoras e professores têm vivenciado essa situação de venda de escolas, de privatização, de diminuição das professoras e dos professores concursados. Não é mesmo, Luana? É isso, Thalita. É muito importante a gente ter essa clareza, porque a educação, ela é construída cotidianamente. E ela, como você disse, é um processo, e é um processo que se transforma, né? A educação é uma ciência, então a todo tempo nós estamos também criando novas formas de fazer, desenvolvendo a nossa própria experiência pessoal diante dos diversos desafios que são colocados na realidade da sala de aula. Então é muito importante que o professor tenha essa estabilidade para atuar e para construir coletivamente esses projetos pedagógicos. Agora nós vamos ouvir a nossa primeira participação que a gente tem, que é falando justamente sobre uma dessas greves que nós temos ao longo do Brasil. Vamos ouvir agora Natália, professora em greve da Rede Municipal de São Paulo, ativista da CSP com Lutas, que vai nos dar um breve panorama de como que está a luta lá neste momento. Sou Natália, professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 do município de São Paulo. Componho o coletivo Reviravolta na Educação, que é parte da CSP com Lutas. Nesse momento, estamos em greve desde o dia 28 de abril, quando foi votada. Seguimos em greve, atuando nos comandos regionais, atuando também pelo coletivo para incidir sobre o município. Uma vez que o cenário está bastante delicado, Ricardo Nunes, que é o prefeito aqui, já vem há muito tempo com ataques brutais à nossa categoria, mas como resposta às lutas, ele vem com novos ataques. E quais estão sendo os principais ataques que vocês vêm sofrendo nesse momento, Natália? Nesse momento, ele apresentou um projeto de colocar em vacância, na verdade, o cargo das professoras das creches da educação infantil aqui de São Paulo. Um cargo que já estava muito minguado pela privatização, porque hoje 90% das creches, dos 6, já estão na mão da rede privada. Os 10% que restam, que ainda tem as professoras concursadas, nesse momento foi colocado cargo em vacância no
uma obrigatoriedade delas transitarem da educação infantil para o Fundamental 1, acabando com as carreiras aí do magistério. Explica pra gente melhor essa situação da educação infantil. Esse cargo entra em vacância porque, assim, já faz muito tempo que não abre concurso para esse cargo de docente das creches. E aí agora, além de não abrir, já ter quase 90% dos 6 na rede privada, só sobrou ali pouco mais que 10% que é realmente da rede direta da prefeitura. Além de não abrir concurso, estão obrigando, eles não colocam como uma obrigatoriedade, eles dizem que é uma opção da professora transferir seu cargo, indicar para uma escola de educação infantil ou para uma de ensino fundamental, mas na prática é obrigado porque está ficando sem vaga para elas trabalharem. Então as professoras não têm, fica um monte excedente, elas não conseguem vaga para trabalhar nas creches, então são obrigadas a migrar para as outras escolas. Então é um cargo que entrou em vacância porque não tem mais professor concursado na prática, quase mais nenhum, que estão ocupando as creches, os 6 aqui de São Paulo. É parte desse projeto aí de vender o setor público para privatização. E aí os cargos vão acabando mesmo. Junto a isso, tantos outros ataques, a gente também está com uma bandeira de luta bastante importante nesse momento, que é pela derrubada da Lei 18.221, que cortou dos professores e trabalhadores todos da educação que estão numa licença médica acima de 30 dias ou readaptados por saúde, cortou deles 33% do salário. Então, nesse momento, quem está adoecido pela própria profissão, pelas próprias condições de trabalho, ainda tem seu salário cortado em 1/3. Esse é o cenário aqui da docência municipal de São Paulo. É por isso que a gente segue em luta. Nossa próxima assembleia é amanhã, dia 13, aonde a gente tem aí a esperança de um grande ato, porque o último que tivemos no dia 6 foi bastante expressivo, rompeu aí com as barreiras, inclusive da mídia, que precisou mostrar nossa greve, noticiar nos jornais, que até então não estava aparecendo. Então a gente espera um grande ato para a gente ver se tem alguma resposta dos governos, que nesse momento estão aí em negociação, mas que até agora o que eles apresentaram foi a proposta de 3% de aumento no salário dividido em 2 anos ainda. Um arroxo, como tem sido nos últimos anos, na verdade, que há muito tempo a gente não tem um reajuste salarial que cobre a inflação. Então seguimos aí nessa luta, esperando que amanhã seja um dia bastante importante da greve. Agora nós iremos ouvir o João, que vai falar um pouco sobre as razões da greve da Rede Municipal de São Paulo. O João compõe a diretoria do SINPEM, Sindicato dos Professores do Município de São Paulo. Olá, meu nome é João Batista Paes de Barros, eu sou diretor de escola e professor na Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro. Também componho a diretoria do SINPEM, Sindicato dos Profissionais em Educação no município de São Paulo. Estamos em greve desde o dia 28 de abril e hoje eu atuo no comando de greve da Regional de Santo Amaro. O principal motivo da greve está relacionado às condições de trabalho, consequentemente às condições de atendimento. Desde o início de fevereiro nós entregamos a nossa pauta de reivindicações e no dia 28 de abril, nosso terceiro dia de mobilização, o governo apresentou apenas percentual relativo ao aumento obrigatório, que todo ano o executivo tem que enviar um projeto de lei prevendo um reajuste geral anual, mais um aumento no piso no mês de maio, que é o nosso mês data base, além de ser um aumento irrisório, 3,5%, dividido em 2 parcelas, 2% a partir de 1 de maio de 2026 e 1,5% a partir de 1 de maio de 2027, ele não sequer tocou nos assuntos relacionados às condições de trabalho, que hoje são aquilo que mais tem afligido a nossa categoria. A nossa principal reivindicação, além da questão salarial, o aumento do número de profissionais relacionados a bebês, crianças e estudantes, e o governo vem andado na contramão desde o final de 2024, reduzindo o módulo de funcionários do quadro de apoio, que são os inspetores de aluno e funcionários de secretaria, mas também dando a possibilidade
de retirada de professores de dentro das escolas. Agora, com esse PL, aumentando o percentual de professores contratados, ampliando a relação de trabalho precária dos contratados, consequentemente, ele precariza o atendimento, porque a jornada de trabalho do contratado é menor, ele não tem tempo de se formar, não tem tempo de conhecer sequer o projeto político-pedagógico da unidade. O governo, ao invés de negociar conosco, apresentou isso e apresentou ainda dentro do projeto de lei, que deveria somente prever o reajuste geral anual e um aumento no piso, apontou 4 ataques à educação. Ele vem a ratificar a punição aos professores que venham a adoecer, aos professores que venham a se readaptar com a retirada de 1/3 do seu salário, pedindo esse professor de ingressar na jornada especial integral de formação de 40 horas, amplia, como dito antes, o percentual aceitável de professores contratados de 20% para 30%, precarizando as condições de trabalho, consequentemente de atendimento, dificultando os concursos de ingresso e acesso na prefeitura, contrário à política de concurso defendida pelo movimento sindical. O outro ponto é a questão deles darem a opção das professoras de educação infantil a migrarem para a professora de educação infantil e fundamental 1, na verdade não seria uma opção, já que mais de 90% dos centros de educação infantil estão privatizados, seria uma medida para empurrar essas professoras para as EMEIs e para as EMEFs, colocando em extinção, jogando o restante dos centros de educação infantil nas mãos da iniciativa privada, já que o plano do governo Nunes é precarizar, acabar com a carreira, achatar o salário, para poder justificar para a sociedade que a saída é a privatização não só dos centros de educação infantil, mas até o ensino fundamental. Como que tá a mobilização da greve, João? Conta um pouquinho pra gente. A nossa greve vem crescendo. Quarta-feira passada realizamos uma caminhada com 15 mil trabalhadores da educação pela 23 de maio. Hoje acompanhamos aqui a audiência pública. Amanhã haverá votação em segundo turno deste projeto de lei proposto pelo Executivo. Nós nos reuniremos às 14 horas em frente à Prefeitura de São Paulo. Aguardamos aí dezenas de milhares de profissionais da educação para que depois a gente caminhe até a Câmara Municipal, também pressionando o Legislativo a que haja alterações nessa proposta, nesse projeto de lei, no sentido da defesa aí da educação pública, de qualidade, estatal, laica, gratuita e para todos e todas. Outra rede municipal que está sendo duramente atacada pela atual gestão é a de Florianópolis. E lá, inclusive, os trabalhadores contratados que aderiram ao movimento e que também estão em luta para a melhoria da rede e da garantia da qualidade do mínimo para uma educação pública, têm sido perseguidos e demitidos. Ao todo, já chegaram em 230 demissões, o que é uma ação extremamente antissindical e de um retrocesso tamanho. Vamos ouvir, então, o depoimento da Liliane, que vai dizer um pouco sobre como está o movimento por lá. Agora iremos ouvir a Liliane, uma ativista da greve de Florianópolis, que é auxiliar de sala, e vai explicar para a gente como que está a situação por lá. Sou Liliane, auxiliar de sala há 21 anos na Prefeitura de Florianópolis. Uma das pautas centrais da nossa greve é a aplicação da Lei 15.326, que garante o piso nacional do magistério para as auxiliares de sala. Estamos em greve desde o dia 23 de abril, contra um prefeito autoritário que pune os grevistas com corte de ponto e com demissões de contratados e se recusa a negociar. Atualmente a gente está com uma mesa de conciliação no judiciário para reverter as punições e conseguir conquistar a nossa pauta. Bom, esses depoimentos de companheiras e companheiros dessas 3 redes, elas indicam justamente como que a gente tem uma... Só um minuto. Nós não ouvimos a Patrícia de Canoas. Vamos ouvir então a Patrícia de Canoas.
Agora iremos ouvir a Patrícia, que faz parte do Comando de Greve de Canoas, que vai contar um pouco a mobilização que aconteceu por lá. Nós aqui de Canoas, nós estamos sem aumento há mais de 20 anos. Muitas pessoas se sindicalizaram para poder participar da greve, para poder ter seus direitos assegurados pelo Comando de Greve, pelos advogados do sindicato. O movimento cresceu. Nós tivemos assembleia com mais de 800 pessoas, o que dentro do nosso município significa um número bem expressivo. Então, o nosso maior ganho dentro dessa greve, que até agora ganhos financeiros não foram muitos, ou quase nenhum, mas o nosso maior ganho foi a mobilização da categoria. A categoria se dá conta de que tem força, de que pode, de que consegue fazer um movimento de protesto. Então esse foi o maior ganho da categoria. Mas estamos reivindicando tantas outras coisas, como monitores para as crianças de inclusão. Queremos ter o rateio do Fundeb, que nunca foi feito aqui em Canoas. Nós queremos aumento real de salário. Nós primeiro queríamos, na verdade, começamos as nossas negociações para ter a reposição salarial de 4,26%. E nem isso a gente estava conseguindo. Já era abril e o prefeito não dava um jeito de anunciar como seria pago essa reposição. Tanto que ele nos deu um golpe, encerrou as negociações conosco e aprovou na Câmara de Vereadores que o aumento seria dado em 6 vezes. Aumento de 4,20 e poucos % dado em 6 meses. Então, até a gente ganhar todo esse aumento, já não vale mais nada. Diante dessa postura do prefeito, o que foi feito? E nós começamos a questionar, cadê o dinheiro do Fundeb? Se o nosso salário é pago pelo Fundeb e não pelo que a prefeitura arrecada, e a gente sabe que está sobrando esse dinheiro do Fundeb, por que então não é nos dado aumento logo? Então a gente começou a questionar a prefeitura se os fundos estavam sendo usados de maneira correta, porque a prefeitura dizia que não tinha dinheiro e continua dizendo que não tem dinheiro para nos dar aumento. Mas a gente foi para o Tribunal de Contas, foi ver esse dinheiro. Alguns deputados nos ajudaram com isso e a gente está vendo que tem sim dinheiro. Só que o prefeito, ele prefere investir agora em dar tênis para todas as crianças, o que é bem legal. É ótimo que todas as crianças tenham tênis, todo o material escolar. Mas também a gente questiona programas que foram comprados para uso na educação que não fazem o menor sentido, como o EducaCross, como o Conecta Mais. É dinheiro que está sendo dado para empresas privadas e não está sendo investido dos professores que são concursados. Então, também, outra coisa que a gente vem reivindicando é a questão de ter monitores para as crianças de inclusão. O prefeito também, como se fosse uma privatização, contratou uma empresa, IGV, que contratou 500 monitores que não tem formação nenhuma, sendo que a gente sabe que para trabalhar com crianças especiais a gente precisa sim ter uma certa qualificação. Não é um trabalho fácil e essa empresa, IGV, só pediu para essas pessoas que vão agora ser monitores o ensino médio, ou seja, não tem nenhuma formação para trabalhar com crianças especiais. E onde tem sido investido o dinheiro da prefeitura? Aqui na nossa cidade também foi implementado o transporte gratuito. E tudo isso a gente tem questionado e tem vindo à tona e tem feito um movimento dentro da cidade e também para os municípios aqui da região com relação a como está sendo investido o dinheiro da cidade. A empresa paga milhões por mês que a prefeitura paga para uma empresa privada de ônibus para manter o transporte gratuito aqui dentro da cidade. Claro que eu também defendo que as cidades tenham um transporte gratuito para o trabalhador, mas não dessa forma, dando dinheiro para a empresa privada, dando dinheiro para os grandes donos dessas empresas que mantêm o monopólio do transporte dentro das cidades. Todas essas questões estão sendo questionadas. E como estão as questões relativas à carreira? Nós queremos também que o prefeito faça o enquadramento daqueles profissionais que aqui no município são chamados de técnicos de educação básica, que são professores que têm o magistério, mas que não são considerados professores exatamente, mas sim técnicos. E, na verdade, eles são sim professores, são formados no magistério e muitos até têm a qualificação
qualificação maior do que o magistério. Esse grupo faz parte do programa do enquadramento, também é uma luta nossa aqui do município. Para finalizar, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu vou então finalizar aqui e dizer que o nosso movimento está impulsionando outros municípios, outros estados a também lutarem pelos seus direitos. Os nossos futuros candidatos possam ter um olhar realmente diferenciado para a educação. A esperança é a última que morre. Vamos à luta, continuamos firmes aqui e esperamos que vocês também consigam alcançar os objetivos de vocês. Um forte abraço. Continuamos firmes aqui em Belo Horizonte também, né? A gente vê quantas semelhanças, né, nos problemas enfrentados aí pelos professores no Brasil. Essa situação de Canoas em relação à educação das crianças com deficiência são muito semelhantes aos problemas que a gente está vivendo em BH, da tentativa de privatização desse atendimento na nossa rede. Realmente uma coisa que impressiona é o descaso para a educação, né, Carol? A gente está aí vendo que os governos eles estão sempre tentando tirar a verba de onde mais importa, né, do atendimento à população dentro das escolas, da formação das crianças, da formação da cidadania e do futuro, né? A gente está sempre brigando pelo mínimo, pelo básico, e isso não é uma situação só de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. E aí, né, Luana, outra coisa que chama a atenção é o ataque à educação infantil e com essa tentativa de transferência de vagas e de privatização para o setor privado. São Paulo, inclusive, vive uma situação ainda mais grave que a nossa, porque eles têm também a rede parceira, que também recebe muito dinheiro, que já tem hoje uma grande parcela das matrículas, mas, inclusive, a entrega dos prédios públicos para que sejam e atuem com profissionais terceirizados. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Então, eu acho que isso também, né, é algo muito importante da gente dizer, porque quando denunciamos que não queremos nenhum outro profissional, não queremos a transferência, é essa garantia do profissional concursado na educação infantil, que foi formado, tem qualificação e que, como a Thalita disse, cria vínculos com aquela comunidade e podem, então, atuar da melhor forma possível. E acho que é isso, né? O endurecimento dos governos, ele demonstra uma tentativa de calar e de não permitir a classe trabalhadora de se organizar. Thalita? Bom, é interessante a gente refletir como que a gente teve com a abertura democrática no Brasil pós-ditadura militar, uma Constituição em 88, que tentou e tenta até hoje efetivar direitos, né? Então a gente tem a criação do SUS, por exemplo, que foi a partir da luta da população brasileira, dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, garantir em lei, constitucionalmente, a oferta, a garantia de que o Estado brasileiro forneça saúde pública para a população e também a educação. No início da década de 90, pós estabelecimento da Constituição, a população brasileira se articulou tanto para garantir a oferta da saúde pública, mas também, principalmente, da educação. Então, a gente vê uma ampliação da rede pública, ainda precisa ampliar, a gente ainda vivencia uma necessidade de ampliação, por exemplo, das vagas da educação infantil, mas hoje a gente encara dois problemas após essa luta da população brasileira pela oferta do direito à educação que a gente está falando aqui. Um é que o Estado, né, e no nosso caso aqui a prefeitura, tem transferido essa responsabilidade para a rede privada, então ao invés de ofertar, transferem isso para a rede privada. E o outro é a rede privada querendo esse financiamento que é da educação. É por isso e por tantas outras coisas que a gente se organiza para lutar, para efetivar esse direito. Intervalo cultural. E no próximo domingo, dia 17 de maio, acontece na Praça da Liberdade o Encontro Pra Lá de Especial.
Carlinhos Brown e Orquestra de Ouro Preto. O concerto Sul-América Sessions celebra a afrosinfonicidade, unindo ritmos afro-brasileiros e música orquestral. O show marca a abertura da turnê apresentando uma mistura de percussão, berimbau e violinos. O evento é gratuito e começa às 6 da tarde no próximo domingo na Praça da Liberdade. Chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, @Voz da Rede, ou no WhatsApp 31 98621 9412, repetindo 31 98621 9412. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.